Eu estou falando sobre a internet, sobre a tal da telinha na mão do bebê, que depois vira a telinha na mão da criança. E hoje eu vou fazer abrir um pouquinho aí, porque eu vou falar sobre a telinha na mão do adolescente, na mão do adulto e assim vai. Mas hoje eu vou abrir um parênteses e vou falar um pouquinho assim. Isolamento ou conexão? A partir de agora, aqui na Rádio Santana FM, você acompanha o programa Vida Leve e Saudável, com a apresentação de Lourdes Maria, psicóloga de formação e terapeuta atuante em análise corporal e comportamental, terapia de casal, terapia familiar, terapia individual e terapia no ambiente de trabalho. Um espaço feito para você que busca equilíbrio, saúde emocional e qualidade de vida. Porque você merece ser saudável e muito feliz onde quer que esteja. Fique conosco e viva este momento de bem-estar. Bom dia, boa terça-feira para você, Rádio 20 da Rádio Santana, que realmente possamos ser felizes onde quer que estejamos e com saúde. Mas se os problemas de saúde, ao contrário, algum problema de doença aparecer, temos que ir atrás e resolver para que volte logo de novo, reinar esse lugar de vida boa e saudável. Eu quero lembrar vocês que se vocês querem entrar em contato comigo para fazer e você precisa de ajuda no casamento, vocês não estão se entendendo, você precisa de ajuda, não pense que nós temos que resolver do nosso jeito. Não, tem muitas formas de você resolver e às vezes resolver é refazer. Tem casos que realmente refazer é difícil, mas na maioria das vezes é refazer, reencontrar-se ou reconectar peças, né? Ou buscar dentro de você a magia que está dentro de você e que você não conhece. Por não conhecer, você não usa. Por não usar, você simplesmente escoiamba, não só com a sua vida, mas às vezes com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Da mesma forma que você está sentindo mal-estar, dor de cabeça, não está bem de saúde, você vai procurar, você vai até o UPA, vai procurar alguma coisa para melhorar, da mesma forma você vai para o consultório e vai tentar ver esse emocional, essa sensação, esse sentimental e que acaba arranhando em várias situações da sua vida. O que a Lourdes quer falar sobre isolamento e conexão? Olha, você pode dar um celular para o seu filho, né? Sua criança que está começando a aprender a ler ou um pouquinho menos ainda. Você pode dar um celular para a mão dessa criança, porque ela vai se acalmar e ficar quietinha. Porém, portanto, você também pode colocar na mão dessa criança um livro. E esse livro, sozinho com a criança, vai ser pouca coisa. E aí eu falo sobre conexão. Então, para que esse livro seja olhado, cuidado, visto e entendido, precisa da conexão de quem? De alguém junto com essa criança. Automaticamente, essa criança não está isolada. Percebe a diferença? Ela vai estar com alguém. Então, um livro ou um celular? Uma conexão ou um isolamento? Você pai, você mãe, claro que é muito mais fácil e mais cômodo e mais confortável colocar na mão da sua criança um celular, porque ela vai ficar no cantinho dela. O celular realmente oferece praticidade. O livro realmente exige presença. Olha a diferença realmente para quem não quer se incomodar ou coisa assim. E eu quero abrir um parênteses assim, que eu conversei com alguém semana passada que estava num lugar e estava conectado com o celular e a criança o filho dessa mulher, mãe, e de novo, mãe dela, E aí a criança falou, ela conectada ali no celular e respondeu assim, pouca coisa. E aí eu perguntei, eu falei para essa mãe, aproveita essa fase do teu filho, poderia levar um chega para lá mesmo naquela hora, e aí eu também estaria preparada para esse chega para lá, né? Aproveita essa fase do seu filho. Eu já tinha um filho dessa idade, já passou, né? Eu realmente não me conectava com o celular, eu me conectava com ele, porque eu tinha essa noção dessa passagem muito rápida. E aí, conversando um pouco com essa mãe, né? Então ela falou, mas tem horas que a gente cansa, E aí a resposta minha foi, cansar a gente cansa. Mas o resultado do cansaço é extraordinário, né? É extraordinário. Por quê? Porque você esteve em contato com essa criança. Você não deixou ela no isolamento. Você deixou ela com a conexão. E pior ainda, quando ela precisa ficar pedindo mãe, pai, mãe, pai.
e você a coloca no isolamento, porque você está isolado no seu celular. Veja a dificuldade dessas crianças para o futuro delas. Uma desconexão, um isolamento diante do celular. Então, o celular realmente oferece praticidade. A criança se entretém sozinha, sem exigir tanto envolvimento dos pais, mas essa facilidade pode se transformar em risco, porque a tecnologia foi desenhada para prender a atenção, criar hábitos e o uso contínuo. Veja, são 6 palavrinhas para quem a tecnologia foi criada. Ela foi criada para prender a atenção, criar hábitos e o uso contínuo. Aí depende de você, pai, de você, mãe, fazer disso não só um isolamento, mas colocar ali no meio a conexão, que é muito importante. Alguns especialistas comparam o uso excessivo das telas como um vício, não pela substância, mas pelo efeito no cérebro. A saúde e o bem-estar mais precioso encontram-se em colapso. Por quê? Porque realmente ali a criança está no isolamento. Já o livro exige presença. Ele não funciona sozinho. Precisa de alguém que o leia, que o explique, que o compartilhe no momento. Porém, nesse processo, além de estimular a imaginação e a linguagem, fortalece o vínculo afetivo entre pais e filhos. Então, veja bem, o livro sozinho está ali como um livro, mas o processo, além de estimular a imaginação e a linguagem, oferece para pais e filhos o vínculo afetivo que eles nunca vão perder, ou seja, um vínculo real para a vida inteira. Então, pais, você rádio ouvinte, você que está ali me ouvindo, você pai, você mãe, você irmão, você vó, você vô, folhear juntos um livro, conversar sobre as imagens, rir de uma história, tudo isso constrói memória emocional e conexão para a vida dessa criança. Traz saúde e bem-estar para todos. É claro que se eu estiver folheando um livro com uma criança, brincando com ela, eu posso ser inclusive mais favorecida nesse movimento do que a própria criança. Porque ao contrário de eu estar, de repente, pensando coisas que não me levam a lugar nenhum, aliás, que inclusive me fazem uma formiguinha pensar num elefante, se eu estou conectado com uma criança, lendo uma história para ela, né, conversando sobre as imagens, rindo da história, tudo isso constrói memórias e conexões que podem ajudar muito mais você que está fazendo isso do que a sua própria criança que está ali com você, o seu filho ou afilhado, quem que você esteja vendo. O ponto central não é tipo assim, demonizar o celular. Não, nunca, pelo contrário. Mas perceber que ele não pode ser substituído pelo contato humano. Esse que é o problema da questão. O livro, ao contrário, conversa e tem a interação com as pessoas. A questão deve ser o equilíbrio. Pai, mãe, vovó, qualquer que cuidadores, a questão deve ser o equilíbrio. Usar a tecnologia com consciência, mas reservar momentos que o livro seja o protagonista da relação. Isso é importante. Então, hoje eu abri esse parênteses para colocar telinha ou livro. O que você, pai e mãe, faz? E lembrando de novo, o livro pode deixar você, inclusive, muito mais desconectado com seus problemas, porque você está conectado com uma historinha. Faça isso, faça essa experiência, passem por essa experiência para vocês perceberem o quanto é importante você ter isso. Porque você já pode ser, inclusive, filho ou filha dessa geração desconectada. Isso! Você já pode estar sendo filha ou filho dessas crianças, desses bebês desconectados. E hoje você é pai e mãe e não sabe como lidar com isso. Para isso também você pode entender muito mais fazendo a sua sessão terapêutica, fazendo a sua terapia e começando a você entender para fazer entender o seu filho, sua filha ou as pessoas que estão ao teu redor. E como eu estou lembrando um pouquinho no sentido assim, isolamento ou conexão? Estou falando da sua criança pequena que ainda não sabe ler, né? O celular realmente oferece praticidade e a criança se entretém sozinha.
O livro exige presença e ele não funciona sozinho. A criança pode até folhear ele, mas ela logo perde a vontade, porque agora quando um adulto está ali lendo e tornando aquelas letrinhas que ela não entende nada, mas em palavras que ela consegue entender e articular, aí sim a criança tem essa vontade de estar realmente conectado com esse livro. Então você pai, você mãe, atenção, repensem, revejem. Entregar um celular para a sua criança, o seu filho, sua filha, pode parecer prático, mas é quase oferecer um vício disfarçado. As telas coloridas, os movimentos constantes prendem a atenção e criam dependência com essa criança, afastando o contato humano e o vínculo familiar que essa criança deveria ter. Afastamento traz afastamento, olha só, afastamento traz afastamento doentio e afastamento traz inclusive desrespeito depois mais. Por quê? Porque ela viveu no isolamento, ela se educou do jeito dela, ela pensa do jeito dela, no isolamento que ela teve, e a partir disso, realmente ela tem essa dificuldade. Como eu falei há pouco, eu já pego hoje pessoas que passaram por essa situação já, que foram colocados no celular porque os pais queriam atenção para eles. Então você que já está nisso e você que tem a sua dificuldade, não continua nisso. Tenta ver se você quer fazer alguma coisa por você, fazer alguma terapia para você, para que você realmente possa, porque um vício não é só cigarro, vício não é só álcool, vício não é só droga, não é só jogos. Vício também, inclusive, por essa liberdade da pornografia. Vício também é problemas sexuais, é um monte de situações e cada vez estamos, parece que ampliando mais um vício dentro disso. Quando você tem algum desses vícios, procure ajuda. Sempre se pode conseguir dar a volta. No meu consultório eu tenho vários casos de situações que literalmente as pessoas disseram: chega, já deu, eu tenho condições de ser diferente, eu tenho condições de viver diferente e eu vou viver diferente. Então, o livro exige presença, diálogo e afeto, pais e mães ou cuidadores. Não se trata apenas de escolher entre tecnologia, tela e papel, livro, mas entre isolamento e conexão. Isolamento e conexão. Pense bem. O que você coloca nas mãos dos seus filhos pode mudar o futuro dele. Claro que a tecnologia não tem como não estar com ela, mas de repente evitar até os 10, 12, 13 anos é de suma importância. Lembrando que isso vai lhe dar trabalho, porque a criança vai querer você na conexão e não ela no isolamento com uma tela. Pense nisso, você rádio ouvinte, passe essa informação para quem você acha que precisa, passa, porque esse programa na quinta-feira sempre vai lá no meu Instagram, no meu YouTube, e passa em frente. Uma boa tarde, obrigado Mauro, e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante que fecha o seu ciclo de gestação por esses dias, ou por algum motivo, seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça suas tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Deixe o celular de lado e se divirta brincando. Já deve ajudar a guardar os brinquedos. Você, adolescente, estude com carinho, se divirta bastante. Fique menos no celular. No lugar do celular, procure ler livros. E você já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas de casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo? Os pais rezam pelos seus filhos, a família reza pelos bebês que vêm aí. As crianças e adolescentes rezam pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, seu tio me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumina. Amém.